o conteúdo certo. Ó, bora botar aqui, ó, polígonos. Polígonos. Olha aqui, a gente falou sobre o triângulo e o quadrilátero. Como é o nome do polígono? Ó, 3 lados, a gente chamou de triângulo. E acabou de ver as propriedades deles todas. Triângulos. 4 lados, a gente foi lá e chamou de quê? Quadriláteros. E falamos aí dos notáveis, né? Quadriláteros notáveis. Quando eu tenho 5 lados, aqui eu vou chamar de quê? Pentágono. Pentágono. Quando eu tenho 6 lados, eu vou chamar de hexágono. Hexágono. E os demais, 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Aí o que acontece? A gente separou esses dois aqui no módulo 17. E os outros a gente estuda de maneira genérica no módulo 18. Eu separei as questões para ficar mais bonitinho. Módulo 18. Mas o que acontece, gente? Ó, tu observou que no quadrado, no losango e no retângulo, no quadrilátero em si, eu falei sobre diagonais e eu não falei isso, por exemplo, no triângulo. O que é uma diagonal? Uma diagonal, eu vou colocar aqui, ó. Diagonais. Uma diagonal, ela é uma reta que une, uma semi-reta que une um vértice a na verdade, um segmento de reta, né? Que liga um vértice a um vértice não consecutivo. Como assim, professor? Ó, peraí. Esse vértice, se eu ligar ele a um vértice não consecutivo, você não pode ligar a esse nem a esse. Entendeu? Os consecutivos são os vizinhos dele. Quando eu ligo um vértice ao vizinho dele, eu tenho um lado. Isso aqui é um lado, ó. Isso aqui é um lado, ó. Isso aqui é lado. Quando eu ligo a um que não está consecutivo, eu chamo isso de diagonal. Olha aqui, ó. Diagonal. Então, num quadrilátero, eu tenho 2 diagonais. 2 diagonais. Quando eu já penso num pentágono, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 diagonais. Se eu tenho um polígono de n lados, vou botar aqui, ó, n lados. Vou botar aqui, ó, n lados. Para um polígono de n lados, o número de diagonais eu vou colocar uma fórmulazinha aqui, ó, d n vezes n menos 3 sobre 2. Aqui é uma fórmulazinha para a gente encontrar o quê? A quantidade de diagonais de um polígono com n lados. Bora pensar aqui, ó, deixa eu ver bem aqui. Essa questãozinha 1 aqui, ela quer saber o número de diagonais de um decágono. Ela quer saber o número de diagonais de um decágono. Entenda o seguinte, decágono é 10 lados. Ou seja, na nossa fórmula, n tem que ser igual a 10. Ah, e como é que calcula a quantidade de diagonais? Tem uma formulazinha que é assim, ó. n menos 3 sobre 2.
Então, fica 10. 10 menos 3, 7 sobre 2. Ou seja, 70 sobre 2, que é quanto? 35. Letra E, de elefante e de elefante. Isso aqui é a quantidade de diagonais. Tá bom? 35. Olha essa outra aqui, ó. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, gente, é 12 lados. Ou seja, n é igual a 12. Como é que eu calculo o número de diagonais? Formulazinha. N menos 3 sobre 2. Ou seja, 12. Quanto é 12 menos 3? 9 sobre 2. Isso aqui dá 50. No caso, dá 6 vezes 9, 54. 63, perdão. Né? 63. Professor, qual a fórmula que calcula a soma... 54, perfeito. Qual é a fórmula que calcula a soma dos ângulos internos de um polígono? Calma aí, rapidinho. 54. Aí, além disso, ele fala do número de lados, né? Lembra que n é igual a 12, ou seja, ele quer somar esse 54 com 12, que dá 66, que está na letra A de amor. Perfeito. 66, letra A, que é um 6, tá? Tá feio. 66. Pronto. Aí, ó, beleza. Vocês podem visualizar algumas questões que querem saber o seguinte, ó. Quantas diagonais passam pelo centro? Isso aqui é uma observação que vocês muito raramente irão utilizar, mas é uma coisa que gasta pouca energia, então vale a pena de citar. Não tem muito gasto de energia para a gente decorar isso aqui. Quantas diagonais passam pelo centro? Depende. Se n é par, ou seja, se o número de lados é par, hexágono, octógono, todos são pares, né? As diagonais que passam pelo centro, elas equivalem a n sobre 2. Pronto. Passar pelo centro é n sobre 2. Se n é ímpar, pentágono, heptágono, né? Eneágono, se for ímpar, não existe nenhuma diagonal passando no centro do polígono. Tudo bem? Certo. Aí é a questão da quantidade de diagonais. Outra partezinha interessante que a gente tem que saber de polígono também é o seguinte. A gente falou que a soma dos ângulos internos de um triângulo, vou botar aqui, ó. Soma dos ângulos. Lembra? A gente falou que lá no triângulo, bora lembrar, triângulo, eu vou chamar de SI, a soma dos ângulos internos. E vou chamar de SE, a soma dos ângulos externos. No triângulo, SI é 180. A gente falou isso, não falou? Lá na aula de triângulo, 180. E a soma dos ângulos externos, 360. Tudo bem? Professor, e se fosse um quadrilátero? A gente aprendeu ali, quadrilátero também, não aprendeu? No caso do quadrilátero, a soma dos ângulos internos era 360. E a soma dos ângulos externos? 360 também.
né? Os internos e os externos, 360. E se eu tivesse N lados, botar assim, ó, para N lados, como é que é a fórmula para soma dos ângulos internos e a fórmula para a soma dos ângulos externos? A soma dos ângulos internos de qualquer polígono pode seguir essa fórmulazinha bem aqui, ó. N-2 vezes 180 graus. Por quê? Observa, se eu tivesse um quadrilátero, é a mesma coisa que tiver dois triângulos. Aí, dois triângulos, 2 vezes 180, dá 360. Se fosse um pentágono, eu tinha 3 triângulos. Aí, 3 vezes 180, dá 540. Tudo bem? Então, ó, eu posso usar essa formulazinha para generalizar. E no caso do 360, da soma dos ângulos externos, sempre vai ser 360. Sempre vai ser 360. Tá bom? Não entendi essa última parte. Sim, sim. Bora repetir bem aqui, fazendo o desenho, ó. Presta atenção aqui rapidão. Eu tenho um quadrilátero. Analisa comigo. Esse quadrilátero é a mesma coisa de dois triângulos, internamente, né? Então, essa soma dos ângulos internos são 2 triângulos, 2 vezes 180. Se eu tivesse um pentágono no lugar desse quadrilátero, eu tivesse um pentágono, deixa eu só fazer um desenho um pouco mais bonito, pode ser? Se eu tivesse um pentágono, analisa comigo aqui, eu tenho 2, 3 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos vai dar 3 vezes 180. Se eu tivesse um hexágono, já ficou feio aqui. Pã, 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 pã. Certo, o hexágono. Aí eu teria, ó, 1, 2, 3, 4 triângulos. Então, a soma dos ângulos internos seria 4 vezes 180. E o engraçado é que esse carinha aqui, ó, ele é a mesma coisa do número de lados menos 2. Ó, 4 lados, 4 menos 2, 2. 5 lados, 5 menos 2, 3. Aqui, ó, 4 lados. Quanto é 6 lados? Quanto é 4 menos 2? 6 menos 2? 4. E assim sucessivamente. Entendeu? Aí por isso que a fórmula é n menos 2 vezes 180. Só fazer um exemplo de questão, pode ser pelo menos um, tá, gente? Só para ficar bonitinho, depois eu finalizo essa parte. Mas, ó, ela diz assim: as formas geométricas aparecem em vários objetos do nosso cotidiano. Observem na imagem abaixo um relógio octogonal, o objeto que fascina qualquer admirador de relógios. A soma das medidas dos ângulos internos, tá bom? De um octógono é o quê? Gente, a soma dos ângulos internos, ela é para ser n menos 2 vezes 180 graus. Como é um octógono, n é 8. Então, fica 8 menos 2 vezes 180 graus. 8 menos 2 dá 6. Então, fica 6 vezes 180 graus, que dá 1080 graus, que está na letra A, de amor. Entenderam, gente, a ideia? Então, eu tenho, ó, a formulazinha para somar o número, o ângulo, somar os ângulos internos, contar as diagonais
e tem uma formulazinha para somar os ângulos externos, mas isso aqui não precisa, é só decorar que sempre é 360. Decorar isso não vai dar erro nunca. Bora lá. Só para voltar aqui rapidão. Eu tenho que ter saído dessa aula de hoje, sabendo definir triângulo e quadriláteros. Eu tenho que saber as classificações dos triângulos. Eu tenho que sair dessa aula sabendo as propriedades. Nós desenhamos 6 propriedades de triângulos, não foi? 6 propriedades muito massa, junto com a condição de existência. Classificação dos quadriláteros, trapézio, paralelogramo, losango, retângulo e quadrado. Saber diferenciar as características desses, é o que diferencia um do outro. Falar sobre base média, né? Base média, a gente citou isso aí também, base média. Polígonos, de maneira geral, quando eu saio do triângulo e do quadrilátero, eu tenho que saber, por exemplo, 2 coisas importantes. Contar a quantidade de diagonais, né? E saber a soma dos ângulos internos. Sério, gente, ó. Só relembrar aí, rapidão. O que é um polígono regular? Polígono regular. Polígono regular, ele é um polígono que ele vai ser equilátero, como é que é? Todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Isso aí. Ele é equilátero e ele é equiângulo, né? Equiângulo. Essa daqui seria a definição de polígono regular. É um polígono que tem todos os lados iguais e é um polígono que tem todos os ângulos iguais. Tá bom? Deixa eu colocar aqui. Polígonos regulares. Eles são equiláteros e eles são equiângulos. Ou seja, se eu perguntar para ti a respeito de um hexágono regular, tu vai imaginar um hexágono, um polígono de 6 lados. Todos esses 6 lados têm a mesma medida e os 6 ângulos internos deles são iguais. Não é isso? Aí é o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Lados iguais. E ângulos iguais. Ó, bora pegar aqui rapidão. Se eu quiser olhar para um polígono regular e calcular qual é o valor de um ângulo interno. Paulinho, eu posso usar a fórmula da soma dos ângulos internos e dividir pelos lados, posso? Posso, sim. Ó, uma maneira de calcular o valor de um ângulo interno, vamos lembrar aí. Aí chegou a citar isso aqui não, tá? Não chegou não. Me lembra. Acho que não. Acho que não. Não, tá bom, perfeito. Show de bola. O valor de um ângulo interno, eu vou chamar assim, ó, de AI, fazer exatamente o que o Paulo falou aí. Ó. Eu vou pegar a soma desses ângulos e vou dividir pelo número de lados. Esse N seria o número de lados. Peraí, eu fiz no simulado, só que não tava dando certo não, mas ok, né? Vamos continuar. É para dar certo.
Vamos lá. Tá certo, pai. Aí, ó, vamos lembrar que essa soma dos ângulos internos, vou colocar aqui, ó, vale lembrar que a soma dos ângulos internos é sempre n menos 2 vezes 180 graus. Né? A formulazinha que a gente viu na outra aula. Então, assim, eu sei a soma total e se eu dividir pela quantidade, vai dar o valor de cada um deles, né? Já que todos são iguais, né? Só faz essa divisão aí igualitária. Tudo bem? Tudo tranquilo até aí? Show de bola. Aí, ó, se eu quiser saber qual é o valor de um ângulo externo. De um ângulo externo. Aí eu já faria isso aqui, ó. O ângulo externo é igual a 360 dividido para o número de lados. Essa fórmula aqui é um pouquinho mais simples, né? O ângulo externo ele é 360 sobre o número de lados. Lembrar que a soma de todos os ângulos externos, independente de qual seja o polígono, a soma deles dá 360, dos externos. Então, basta dividir pela quantidade e saber o valor de cada um, tá bom? E aí, cabe uma observação importante aqui, rapidão, que é essa daqui, ó. Se eu pegar qualquer ângulo interno e somar com qualquer ângulo externo, tem que dar 180. Isso aqui facilita demais a minha vida. Porque eu consigo pensar assim, ó. Qual é o mais fácil de encontrar? É a soma de todos os internos ou o valor de um ângulo externo? Eu acho que o valor de um ângulo externo é mais fácil de encontrar. E se a questão quer saber o valor do ângulo interno, eu posso ir por esse caminho, achar isso, depois jogar aqui, ou ver um por esse aqui, ó. Eu acho o valor do externo e depois jogo aqui. Porque com o valor do ângulo externo eu consigo dizer quem é um ângulo interno. Já que sua soma dá 180. Vou lembrar aqui rapidão. Vou pegar um exemplo. Põe sobre o exemplo aí. É que, falando daquela minha questão anterior, tava cobrando isso aí, ó. Tinha um pentágono, não era um pentágono, era uma estrela, só que era irregular, era módulo, se não me engano, proposto, triângulo, módulo 18, e cobrava isso aí. Depois pode fazer ela aqui nessa aula, que cobre exatamente isso aí. O 18 dos propostos. É? Se não me engano, que tava falando de ângulo, era pra usar ângulo externo. Tá bom, Pra descobrir. tá bom. Eu vou abrir ele aqui de exemplo e me mostro qual é. Se propõe no módulo 18. Aí tu me mostra qual é a questão que a gente faz, tá bom? Finalizar só essa partezinha aqui que tá faltando. Aí é o seguinte, ó. Eu vou botar assim, determine o valor de cada ângulo interno de um hexágono regular. Ó, como é que eu penso? A questão pediu o valor de cada ângulo interno. Eu prefiro encontrar o valor do ângulo externo. E eles dois são
suplementares. Então, eu consigo dizer que é o outro. Bora lá. Como é que calcula o valor do ângulo externo? 360 dividido para 6, que vai dar 60. O ângulo externo é 60. E eu sei que o ângulo externo somado com o ângulo interno tem que dar 180. O ângulo externo é 60. Não sei quem é o ângulo interno, mas a soma deles dá 180. Daqui eu já percebo que quando esse 60 passar subtraindo, eu vou ter 120 graus. Então, o valor de cada ângulo interno de um é 120 graus. É só organizar esses dois, bem que ele ficou feio. 120 graus. Deu pegar como é mais simples fazer assim? A outra maneira de fazer seria eu jogar nessa fórmula, achar a soma total e dividir por 6. Jogar aqui nessa fórmula. Também vai dar o ângulo interno, mas aqui é mais rápido. Tu consegue achar o externo e até mesmo de cabeça saber quem é o interno. Automaticamente também, ao saber o interno, eu sei de cabeça quem é o externo, porque eles são suplementares. Tudo bem até aí? Se vocês entenderem, diz aí, como é que tá? Tá de boa? Dá para entender? Ou tá difícil? Me digam, se tá tranquilo. Show de bola, show de bola. Certo, essa parte aqui de polígonos regulares. Aí, ó, também tem um tal do ângulo central. Deixa eu colocar aqui, ó, valor do ângulo central. O que é um ângulo central? É o seguinte, para a gente calcular ele, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Ângulo central sempre vai ser 360 dividido pelo número de lados também. Certo. Só voltar aqui no exemplo que a Maria Clara pediu. Maria Clara. Só tirar minha cabeça do meio. Tá de boa? Certo. Aí, ó, ângulo central. O que seria esse ângulo central? Bora pegar um exemplo aqui, ó. Um exemplo. Imagina o desenho de um heptágono regular. Heptágono. Não, vou botar um pentágono. Um pentágono regular, ó. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Bonita. Tá feito. Tá. Aqui é um pentágono regular. Pentágono regular. Aqui é o ângulo central. Eu vou pegar aqui o meio dele e vou puxar esse dado bem aqui, ó, daqui para cá. Esse valorzinho bem aqui é um ângulo central. E como é que eu faço para calcular ele? 360 dividido para 5, que vai dar 72 graus. Professor, você está dizendo para mim que o ângulo central ele tem o mesmo valor do ângulo externo? Sim. Sim, é a mesma coisa. Tranquilo? O ângulo central, basta pegar 360 e dividir do lado. É aquele ângulozinho que aponta para um lado. Ó. Eu tenho vários ângulos centrais. Ó. Eu tenho, olha aqui, ó. Outro aqui. Aí eu tenho outro aqui, ó. Vão ser 5 no total. Sendo que cada um deles
todos eles são iguais. Aí eu vou ter 360 dividido para 5, que é um para cada lado. Tudo bem? Alguma dúvida até aí, gente? Tudo tranquilo? Certo. Aí, gente, ó, eu tenho uns 2 polígonos que são especiais. Polígonos especiais. Quem são eles? Quem são eles? São 2 polígonos regulares, muito, não é 3, muito especiais. O primeiro deles é o quadrado. Quadrado é um polígono regular. Ele tem 4 lados iguais, lembra da aula passada? Ele tem 4 lados com a mesma medida, 4 ângulos de 90 graus. Tá bom? Ele é um polígono regular. Uma das coisas que eu tenho que saber calcular esse quadrado é, por exemplo, sua diagonal. Sua diagonal vale exatamente o lado vezes raiz de 2. É bom que eu saiba isso aqui de cor. Tá bom? A diagonal de um quadrado é o lado dele vezes raiz de 2. Tá bom? É um polígono muito especial esse quadrado. Tudo bem? Outro polígono muito especial é o triângulo equilátero. Equilátero. Triângulo equilátero. O triângulo equilátero, gente, ó, ele possui 3 lados com a mesma medida e 3 ângulos com a mesma medida. Por isso que ele é também regular. E a medida mais importante que eu tenho que saber dele é saber calcular a sua altura. A altura de um triângulo equilátero. Essa altura, gente, ó, é L raiz de 3 sobre 2. É bom saber de cor também isso aí, tá bom? L raiz de 3 sobre 2. É a altura de um triângulo equilátero. A gente já citou esses dois aqui quando a gente falou lá de Pitágoras, né? Para achar esses valores é uma aplicação de Pitágoras. Mas eu estou repetindo de tão importante que isso é. Né? De tão importante. É interessante que a gente se lembre disso aqui. E o terceiro, ó, e o terceiro é o hexágono regular. Esse aqui também é muito importante eu conhecer ele. O hexágono regular, gente, ele possui 6 lados com a mesma medida. Consequentemente, 6 ângulos também com a mesma medida. E aí, uma coisa interessante que a gente tem do hexágono regular é que ele possui, ó. Forma 6 triângulos equiláteros, né? Isso, ele tem 6 triângulos equiláteros aqui formando ele. Dá para contar, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, ele está escondendo 6 triângulos, como se fosse um quebra-cabeça. 6 triângulos equiláteros, ou seja, o que a gente souber sobre o triângulo equilátero se encaixa aqui, ó. Aí eu tenho 2 tipos de medida que é muito famosa de eu procurar. A distância entre 2 lados opostos, muito comum. Eu pedi para calcular isso aqui, ó. Distância entre 2 lados opostos.
E a distância entre dois vértices opostos, que é essa diagonal aqui, ó. São duas distâncias muito comuns de serem calculadas no hexágono. A primeira aqui, se tu perceber, tu tem um triângulo equilátero, não tem? Então, se aqui é lado, aqui também é lado, aqui também é lado. Aqui outro triângulo equilátero, ou seja, bem aqui também é o lado. Então, essa distância zona bem aqui, ó, é dois lados. Então, essa distância aqui, que equivale a essa, ela é dois lados. Tá bom? Já que eles são dois lados de triângulos equiláteros. E os dois são iguais. Então, essa distância bem aqui, ó, é 2L. E essa distância bem aqui, ó, se tu imaginar que um triângulo equilátero, bem que é a altura dele. Aqui é o triângulo equilátero, bem que é outra altura. Ou seja, que eu tenho duas alturas. Duas alturas. Ou seja, eu tenho 2 vezes L raiz de 3 sobre 2. Aí só por desencargo de conceito, vai fazer isso aqui, ó. Vai ficar só L raiz de 3. Então, dependendo do que a questão quer que eu calcule, eu vou ter ou dois lados ou duas alturas. Eu não vou decorar essas duas fórmulas aí, Deus o livre. Mas eu vou olhar para os triângulos e pensar, são dois lados, ou são duas alturas. Faz esse cálculo baseado nisso. Tá bom? Cara, já tô ansioso pela próxima aula de circunferência dentro e fora dos polígonos. Vai ter? Vai ter? Tá bom, pai. Bora lá, eu boto 19 ainda, vamos chegar nele ainda. Ó. Aqui, ó, os polígonos mostrados na figura abaixo são regulares. E ele quer saber o valor do ângulo X. Vou fazer uma primeira questão. Deixa eu só perguntar para vocês bem aqui, ó. Tu lembra que isso aqui, ó, é uma volta completa, 360 graus. Não é verdade? 360 graus. Então, se tu souber quanto é que mede esse pedacinho, se tu souber quanto é que mede esse pedacinho e quanto é que mede esse pedacinho, tu tem só que completar o 360 graus com aquele X. Aí, ó, para calcular esse pedacinho rosa, esse carinha aqui, ó, ele é uma figura que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Bora lembrar aí do hexágono. O que é que eu tenho? Eu sei que o ângulo externo é 360 dividido para 6, que é 60. E o ângulo interno é o suplemento disso. Ou seja, o ângulo interno é 120. Então, bem que é 120 graus. Já esse outro aqui, ó, ele é um quadrado, já que ele é regular. Ele é um quadrado. Se é um quadrado, bem que é 90 graus, eu já sei. Né? É 90 graus. E esse aqui, ó, ele é um, dois, três, quatro, cinco, né? Um pentágono. E eu vou lá no pentágono. Ângulo externo é 360 de para 5, ou seja, 72. Então, o interno é o que falta para esse cara aqui virar 180. Vai ser 108. Então, bem aqui, ó, é 108 graus. Aí, ó, o que eu posso falar a respeito da soma desses ângulos aqui? Eu tenho 108 mais 90 mais 120 mais x igual a 360, porque é uma volta completa. 108, isso, perfeito. Coloquei bem que essa ordem, ó. Deus abençoe. 108. Aí, bem aqui, ó, vai dar 198, 298, né? Quando eu somar esse aqui com esse aqui, eu tenho 198.
Comecei em 298. Seria 320, 318. Mais x. Isso aqui é igual a 360. Logo, x, 360 tira 18, dá 42. Né? 42 graus, que está na letra E, de elefante e de elefoa. Deu para entender, gente, isso aí? Sim ou não? Me digam aí se vocês conseguiram compreender essa parte, se deu certo, se deu errado. Certo. Porque aqui deu para a gente estudar, por exemplo, cada polígono, fazer um testezinho para cada polígono, calcular o ângulo interno de cada um, e aí quando eles estão juntando e dando uma volta, tem que dar 360 graus, tudo junto. Né? 360 graus. Certo. Vamos continuar aqui, ó. Essa outra bem aqui, ó. Ela pede para eu relacionar o... Só um momento. Pronto, apareceu. Ela pede para eu relacionar o perímetro do hexágono. Falou que bem que é um hexágono regular. E ela quer que eu relacione o perímetro desse hexágono com o perímetro desse quadrado. Aí ele está chamando o perímetro do hexágono de H e o do quadrado está chamando de Q. Ó, não sei se tu concorda comigo, mas isso bem daqui é o lado do quadrado. Exatamente o lado do quadrado. Ó, o quadrado aqui, ó. E se o perímetro dele é Q, esse lado é Q dividido para 4, já que os 4 lados são iguais. Não é isso? Q dividido para 4. Então, eu vou redesenhar aqui assim, ó. Quadrado, bonitão. E aqui é Q dividido para 4. L seria L raiz de 3. O lado do quadrado seria o lado do triângulo raiz de 3. Bora ver se é. Ó, se tu olhar aqui, por exemplo, agora o hexágono. Esse aqui é o hexágono, né? O perímetro dele é H. Lembra que perímetro, gente, é a soma de todos os lados. Ou seja, se tu pegar esse hexágono aí, lado, mais lado, são 6 lados. Se tu somar os 6 lados, tem que dar H. Então, eu tenho 6 lados, 6 lados dando H. Então, cada lado é H sobre 6. H sobre 6. Então, cada lado é H sobre 6. Agora, bora lembrar aqui rapidão. Bem aqui, eu não tenho um triângulo equilátero, que a gente aprendeu? Um triângulo equilátero. Ou seja, bem aqui também é H sobre 6. Bem aqui eu não tenho outro triângulo equilátero, então bem aqui de novo é H sobre 6. Ou seja, essa medida bem aqui, ó, ela é 2H sobre 6. Então, essa mesma medida que relaciona lá no quadrado, ela também relaciona no hexágono como 2H sobre 6. Mas como é a mesma medida, eu posso garantir que são iguais, então, não é? Então, eu vou dizer que Q sobre 4, Q sobre 4 é igual a 2H sobre 6. Vou simplificar isso aqui, vai ficar assim, ó. Q sobre 4 é igual a H sobre 3. E se a gente analisar direitinho, não pode ser essa, porque aqui, ó, o 3 ia passar multiplicando, era o H, era o Q, né? Mas se eu passar multiplicando, vai ficar assim, ó. H é 3Q sobre 4. Que se tu dividir, dá 0,75. Que é o que está na letra B de bola. Tá bom? É o que está na letra B de bola. Então, tu tem aí, ó. Tu tem uma coisa em comum, que é a medida do lado do quadrado, com a distância entre dois vértices opostos de um hexágono.
E a gente aprendeu que, na hora que tu vê ligando de ponta a ponta o hexágono, tu analisa se é duas alturas, desenha os triângulos equiláteros. Isso aí, se fosse o outro lado, seria L raiz 3. Se fosse na horizontal, aqui ligando lado com lado, entendeu? Então, tu desenha os triângulos equiláteros e faz. Ah, é altura ou é lado? Se for lado, beleza, só repete. Se for altura, lembra que é L raiz 3 sobre 2. Não entendi bem a relação das alturas com os triângulos. Das alturas. Essa parte aqui, da altura do triângulo equilátero. Ah, tá, essa parte do 2H. É porque, ó, se tu observar esse hexágono aí, tá vendo? Tu tem bem aqui, são... Pois é, essa medida horizontal que eu coloquei, ela corresponde, ó, a uma altura de um triângulo equilátero com outra altura, ou seja, duas alturas. Por isso que é 2H. Aí o que tu tem que fazer, na hora que estiver fazendo esse tipo de questão, é identificar. Tu olhou para o hexágono, se a questão está querendo uma medida assim, de um lado para o outro, e aí como é que tu faz? Não é nem na horizontal, que podia ser assim também, ó. São duas alturas também, ó. Duas alturas de triângulos equiláteros. Ou seja, 2H, 2L raiz de 3 sobre 2. Agora, quando é ligando vértice com vértice, ó, aí fica dois lados, ó. Aí tu vai ter que... O que tu vai fazer? Ah, ele tá querendo saber a distância daqui para cá. Então, tu desenha os triângulos e verifica, ó. Ah, eu tenho dois triângulos e essa medida que ele quer são as alturas deles, ó. Emendada, uma altura emendada na outra. Duas alturas. Ah, eu tenho dois triângulos e essa medida que ele quer, ó, corresponde a um lado de um triângulo emendado no outro lado, ó. É 2L. Entendeu? Aí, sabendo que a altura de um triângulo equilátero, a fórmula é essa. É só saber decorar essa fórmula, que a gente traz ela desde lá na aula de Pitágoras. Tá bom? Aí, nessa questão nossa aqui, ó, tu tem que relacionar o quadrado com o hexágono. A única relação que tem é essa. Ó. Isso aqui é o lado do quadrado, Q sobre 4. Porque o perímetro dele é Q. Então, o lado vai ser Q sobre 4. Um quarto, né? Do perímetro. Porque aqui vai ser assim, ó. L mais L mais L mais L. São quatro lados, dando Q. O perímetro quadrado é Q. Então, eu tenho 4L igual a Q. Então, cada lado vai ser o quê? Q dividido para 4. Né? Só tirar a cadeira do meio. Isso aí, ó. Q dividido para 4. Entendeu? Então, assim, ó. O lado do quadrado é Q dividido para 4. Beleza. Então, essa medida corresponde ao lado do quadrado. Mas em relação ao hexágono, aí o hexágono tu vai ter que pegar. Ah, parte dela é um lado, porque o hexágono é formado por triângulos equiláteros. E aqui é outro lado, porque ó, se tu imaginar o triângulo equilátero aí, ó, aqui é outro lado. Então eu tenho dois lados. E cada lado do hexágono, olha para cá, é H sobre 6. Então aqui eu tenho 2H sobre 6. E como se trata da mesma medida, elas são iguais. É onde nasceu a equação que a gente formou. Tá bom? Onde nasceu essa equaçãozinha. Aí tá na letra B de bola. Show de bola. Aí essa outra aqui, ó. Essa outra aqui, ó. Os instrumentos de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em formato que se assemelha a um triângulo, como a abertura em uma haste, conforme ilustra a figura. Figura 1. Uma empresa de brindes promocional contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com formato de triângulo equilátero de altura H, conforme está a figura 2. Após o processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorra perdas do material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada
seja igual ao perímetro de um triângulo equilátero. Então, ó, olha bem aqui, ó. O comprimento da barra utilizada é igual ao perímetro de um triângulo equilátero na figura 2. 1,7 é a aproximação para a raiz de 3, o valor que mais se aproxima do comprimento da barra. Ou seja, destacado aqui, o comprimento da barra é a mesma coisa do perímetro do triângulo, que é o perímetro. E ele está te dando só a altura. Só a altura que ele está te dando. O que ele tem que fazer? Tu tem que pegar essa altura e relacionar ela com o lado, para depois achar o perímetro. Né? Aí, uma das maneiras de fazer é eu pensar assim, ó, eu sei que essa altura, ela equivale a L raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou passar esse 2 multiplicando, vai ficar assim, ó, L raiz de 3 é igual a 16. Logo, L é 16 sobre a raiz de 3. Tá bom? 16 sobre a raiz de 3. Aqui eu tenho alguns pensamentos para poder calcular isso aqui. Alguns pensamentos, algumas maneiras de pensar. Como a questão me deu uma aproximação, eu posso já de cá substituir. Vai dar certo. Ou eu posso racionalizar isso e encontrar um resultado um pouquinho mais fácil de calcular. Mas aí tanto faz. Tanto faz. Ó, presta atenção. Se eu aproximo bem que logo, bora aproximar logo. L é aproximadamente 16 dividido para 1,7. Porque ele está falando que 1,7 é a raiz de 3. Então, esse L, pensa comigo aqui rapidão, ele é menos do que 10, concorda? Menos do que 10, porque olha, 9,4, a coleguinha já disse aí, 9,4. Eu penso na hora da prova, que eu não tenho como fazer essa conta. Eu vou pensar assim, ó, tá um pouco abaixo de 10. E o que a questão quer? A questão quer o perímetro. O perímetro é a soma dos lados. Então vai ser L mais L mais L, ou seja, 3L. Então, o perímetro vai ser 3 vezes o lado, ou seja, 3 vezes 10 é 30, não é? Então fica abaixo de 30. Um pouquinho abaixo de 30, não é 30, é um pouquinho abaixo de 30. Eu tenho a letra D, né? Se tu pegar, realmente vai dar 27, um bocado aí, essa divisão. Tá bom? Porque para poder aproximar mais perto ainda da alternativa, eu tinha que racionalizar. E como eu não racionalizei, não ficou tão perto. Mas, olha a distância que está as outras alternativas, 36, 20. Né? Então dá para marcar a letra D tranquilamente. Ou não? Tranquilamente. Observa que é porque ele pediu o perímetro. Aqui ele te deu a altura, tu relacionou com o lado, e ele queria o perímetro, que é a soma dos lados. Alguma dúvida, gente? Tudo tranquilo? Ó, o papai do Sérgio. Então, vamos lá. Se todo mundo entendeu, eu vou abrir bem aqui a proposta, esses propostas que o Paulo pediu para eu fazer uma questãozinha dos propostas. Tu lembra qual é a questão, Paulo? Questão 9 a dele. Bora fazer ela aí. Se eu explicar a última parte de novo, explico sim. É porque, ó, tu achou lá, tu conseguiu, ó. Ele quer o perímetro. Então, para achar o perímetro, precisa do lado. E a questão que te deu foi a altura. Então, quando ela te deu a altura, tu vai lá e joga. A altura é L raiz de 3 sobre 2. Peguei esse 2. Peguei esse 2 que está aqui, ó. Passei para o outro lado multiplicando. 2 vezes 8, 16.
Essa raiz de 3, passei dividindo. Quando eu achei o lado, beleza, isso aqui é o lado. Para poder concluir, eu só precisava racionalizar. Mas como a questão foi e me deu uma aproximação, eu posso jogar bem aqui, ó. A maneira mais formal e mais bonitinha era eu racionalizar raiz de 3 em cima, raiz de 3 embaixo, para poder depois jogar. Mas vai dar próximo. Então, e como ele quer aproximado, não vai me dar nenhum problema, não. Aí eu sei que essa divisão, ó, não dá 10, não. Porque para poder dar 10, tinha que ser 16 dividido para 1,6. Então, esse cara é um pouquinho menor do que 10. Dá um pouco menos do que 10. E aí, quando eu procurar o perímetro, que é a questão que é o perímetro, são 3 lados iguais, eu vou multiplicar por 3 o lado. Dá um pouquinho menor do que 10, de 30, porque 3 vezes 10 é 30, e meu cara é um pouquinho menor do que 10, dá um pouquinho abaixo de 30. A alternativa que está um pouquinho abaixo de 30 é a letra D, tá bom? A letra D de dado. Repõe, acho que era de módulo de triângulos, 17. Né, de polígonos, não. É no modo de triângulos, Paulo. Eu acho que é. É porque, rapaz, faz tempo. Paulo, eu não tenho ele aqui, não. Tem que puxar com o computador. Mas faz essa, por favor. Paulo, pô, depois tu vê qual é a questão, para eu não ficar abrindo toda a lista aqui. Tá, de boa, de boa, de boa, de boa. Vem me fala que eu faço aqui não. Certo, esqueci de multiplicar por 3 no final, mas faz ela, por favor. No caso é a 9, né, Laura? Para fazer? Essa bonitona aqui. Essa bonitona aqui. Questão massa. Essa daí é massa. Essa daí é top, 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 top. Mas aquele top, assim, é uma questão da FUVEST e é uma questão difícil da FUVEST. Certo, ó. Eu vou limpar a tela bem aqui, só para fazer ela separada. Ó. Ó, coisa bonita. Certo, gente, ó. Bora lá. Resolver a questão zona da FUVEST. Olha aqui, gente, ó. Essa questão aqui é uma questão, eu vou de antemão dizer assim, é uma questão complicada de imaginar. Aquele tipo de questão que o autor imaginou de um jeito, se tu imaginar do jeito dele, ela sai fácil, se tu não imaginar do jeito dele, ela sai complicada, né? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, é encher isso aqui de prolongamentos. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Porque ele está falando que começou a fazer isso aí, como? Prolongando-se os lados de um octógono convexo. Então, eu vou pegar o octógono, que é essa parte de baixo aí, de dentro, e vou prolongar os lados dele, ó. Tá vendo aqui, ó? Prolongando os lados dele, coisa bonita. Tem um prolongamento para cá, tem um prolongamento para cá. Cada ladozinho desse tem um prolongamento, estão vendo? Cada ladozinho. Prolongamentozinho. Cada lado tem seu prolongamento. São 8 lados. Deixa eu ver, falta esse aqui. Só redesenhar aqui, coisa bonita. E aqui, coisa bonita. Tá faltando algum? Não. Certo. Aí, ó, não sei se está enxergando comigo aqui, mas bem aqui, ó, bem aqui, tem
alguns quadriláteros que dá para a gente enxergar aí. Alguns quadriláteros. Um deles é esse bem aqui, ó. Um deles. Eu vou desenhar um pouquinho mais grosso para poder destacar ele aqui. De vermelho, para a gente ver. Oh, diacho. Ele não tá aqui. Para a gente ver melhor. Certo? É um quadrilátero aí. Ou não? Dá para enxergar esse quadrilátero vermelho, sim ou não? Me digam aí se vocês enxergaram ele. Certo. Aí, ó. Observa aqui rapidão. Fazer isso. Esse aqui é o quadrilátero que eu estou enxergando. Agora, pensa comigo aqui rapidão. Pensa comigo aqui rapidão. Que figura geométrica é essa que eu destaquei bem aí? É um triângulo. Perfeito, é um triângulo. Bem aqui é um prolongamento de um dos lados desse triângulo, não é? E aí, consequentemente, bem aqui, ó, forma um ângulo externo do triângulo, não forma? O ângulo externo do triângulo. Ave Maria, pra chegar isso aí é loucura, moço. E o Acaba de que, ir pra lá. e o que a gente sabe a respeito do ângulo externo de um triângulo? Soma dos ângulos externos não adjacentes a ele, né? Externos não adjacentes. Olha lá, o colega falou que é o A5 e o A2. Que são esses dois bem aqui, ó, o 5 e o 2. Se eu somar eles, dá esse carinha aqui de fora. Não dá? Então eu vou deixar apagar esse triângulo, mas você sabe que essa partezinha aqui é A5 mais A2, tudo bem? Então vou apagar. Pronto. Essa partezinha aqui, tu acabou de captar. Ó, não peça que eu repetir depois, não. Tá bom, que é muito... Cada coisinha aqui é uma enxergada aqui diferente, né? Ó, o A5 mais o A2. Essa partezinha aqui. Tranquilo. Olha aqui, ó. Agora pensa comigo esse outro triângulo aqui, ó. Olha esse outro triângulo aqui. Pera aí, que eu desenhei grande demais. Aqui é o A5 com o A2. Vem aqui, ó. O A5 com o A2. Agora pensa comigo aqui nesse outro triângulo aqui, ó. Tá. Espera aí que tá feio. Tá. 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 Estão vendo esse triângulo aí? Bem que eu tenho um prolongamento de um lado. Eu consigo dizer quem é esse ângulo aqui? Bora lá, diz pra mim, quem é esse ângulo aqui? Pensa só nesse triângulo. É um ângulo externo também. Ele tem que ser igual a dois internos não adjacentes somados, que seria o A4 e o A7. Perfeito. Tudo bem? Aí, ó, ele quer isso aqui, ó. Ele quer saber a soma. A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8. É isso que ele quer. Aí, ó, bem aqui, então, é A4 mais A7. Eu vou apagar. E vou escrever A4 mais A7 aqui. Bora lá. Aqui é A4, alfa 4 mais alfa 7. Vocês perceberam isso aí, né? Certo. Agora pensa comigo esse aqui agora, ó. Tá, tá. Bem que eu tenho um prolongamento. Que ângulo é esse aqui? Vamos lá, me ajuda aí. Que ângulo é esse aqui? É o A6 mais o A1, que é os dois internos não adjacentes somados. Então, bem aqui, ó, Laura, ó. É o A6 mais o A1. Certo. E esse aqui agora, ó. Olha esse aqui agora, ó. Deixa eu ver qual que eu pego. Professor, Oi. o senhor pode repetir só esse último ângulo, porque a minha mãe tinha me gritado, eu tive que ir. Pô, meu Deus. Tá bom.
Ó, esse último aqui é daqui, ó. Ó, já aqui, ó. Tá vendo ele aí? O ângulo externo. Ele é igual aos dois internos adjacentes, ou seja, o A6 com o A1. Tudo bem? Certo. Agora, ó, analisa esse aqui comigo, ó. Esse aqui agora, ó. Bora lá. Deixa eu ver como é que eu faço ele. Esse aqui, ó. Tan, tan e tan. Esse ângulo bem aqui. Qual é ele mesmo? A8 mais A3. A8 mais A3. Perfeito. Então, esse carinha bem aqui, ó. Ele é. Vou puxar uma setinha para cá. Ele é A8 mais A3. Aí pensa comigo agora. Pensa comigo agora. Eu vou pegar aqui um pincelzinho branco. Um pincel branco. E vou começar a apagar tudo aqui, ó. Apagar tudo. Eu vou apagar tudo, ó. Tudo. Só quero que tu veja. Eu vou dizer aquele negócio. Só quero que tu veja o que o autor viu. Que ninguém mais viu. Só ele. Posso usar corretivo na hora da prova para ver o que ele viu também. No final da prova. Aí, ó. O que tu tem aí de vermelho é um quadrilátero, concorda comigo? E o que tu tem de verde é o ângulo externo de cada um daqueles triângulos, mas ao mesmo tempo também é o ângulo externo desse quadrilátero. E aí, se é o ângulo externo do quadrilátero, quanto é que vale a soma dos ângulos externos de um quadrilátero? A soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360. Então, eu posso garantir que A8 somado com A3, somado com A6, somado com A1, somado com A5, somado com A2, somado com A4, somado com A7, tem que dar 360, e eu estou na frente da conta aqui, ó. 360 graus. E a questão quer saber A1 mais A2 mais A3. Se tu notar, ó, tu tem, ó, só não tá na ordem, né? Mas, ó, A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8. Essa soma tem que dar 360. Então, no caso, a resposta que a questão quer é quanto? 360 graus. Tem alternativa 360 graus? Marco qual letra? 360 graus, eu marco letra B. Dava para chutar e acertar, dava para chutar e acertar, dava? Oi? Dava para ter alguma possibilidade, pelo menos, de chutar e acertar um pouquinho na eliminação, assim. Sei, a chance tem, só não sei se é 100%. Tá bom. Ela é assustadora mesmo, porque, na verdade, ela é fácil depois que tu enxerga o que o cara viu, né? Antes de tu enxergar isso, realmente ela é difícil. É uma questão da FUVEST, uma questão difícil, né? Questão dificílima. E, Paulinho, eu botei lá no grupo. E a questão. Ele não queria o gol, isso é um prolongamento dos lados. Faça agora o que o senhor fez no caso. É. Deixa eu ver aqui. O Paulo disse que é a 12. Agora faz essa 12 aí que o Paulo quer que eu faça. Essa daqui, Paulo, É, essa daqui segue a mesma vibe. Tem um macetezinho para ela,
que é mais fácil. Porque é uma estrela normal mesmo, assim, 5 pontos. Tá bom? Mas sem macete, embora sem macete, ó. Fazendo normal mesmo, ó. Pensa comigo aqui, Paulo, ó. Vai falar. O senhor já fez esse macete com a gente, já? Que eu não tô lembrada, não. Não, não fiz não. Pô, o senhor faz também, viu? Pelo macete também, né? É. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, olha bem aqui. É porque esse macete só tem para estrela de 5 pontas. Aí tu faz ele lá com aquela estrela que apareceu na questão do octógono, ele não dá certo. E aí tem que tomar cuidado. Por isso que eu nem coloquei ele. Mas, ó, olha, tá vendo esse triângulo bem aqui, Paulo? Tá vendo? Tu concorda? Sim, Quem é esse triângulo bem aqui? Quem é? externo. Ele vai ser a soma de quem com quem? 38 mais 37. 33, tem certeza? 38 mais 30. Peraí, 33 é deu 38. É 38 mais 37, né? 38, é 38. 38 com 37. Então, essa partezinha bem aqui, ó, é 38 com 37. Quanto é 38 com 37? 38 somado com 37. Paulo? É... Paulo, tá devagar, Paulo. 70. 70, não sei, não sei. 75, né? Certo. Agora analisa esse outro bem aqui, ó. Perdão. Esse outro bem aqui, ó. Quem é esse cara aqui, ó? É de novo um ângulo externo, não é? Só que É, ele é 42 mais 30, esse é perfeito. 42 mais 30. Então, ó. Pam, 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 pam. Esse carinha aqui é 42 mais 30, que vai dar 72. E se tu somar eles, quanto é que dá? Agora bem aqui, ó. Tu tem outro triângulo, não tem, ó? Dá pra ver seu triângulo? Ah, então agora tu consegue dizer, ó, que 75 mais 72 mais alfa é igual a 180. Aí eu vou para a galera, porque agora vai ficar assim, ó. 147 mais o alfa é igual a 180. Que aí, no caso, esse alfa só vai valer quanto? 30 aí? 3 graus. 33 graus. Letra B, de bola. Deu para entender? Deu para entender? Estrela de 5 pontas, Jaque. Estrela de 5 pontas. Estrela de 5 pontas. A soma dos ângulos das pontas dá 180. Então, ó, 30 com 37, 67. 67 com 38 dá 97 com 8, 105. 105, 147, falta 33. De 5 pontas, estrelas de 5 pontas, estrelas normaisinhas, que são feitas com o prolongamento de um pentágono. Aquela lá era feita com o prolongamento de um octógono, para enganar a gente. É por isso que, de cara, naquela questão do modo 18, de cara nela, de cara, a primeira alternativa era. Cadê? A primeira alternativa era o 180, para enganar a besta. Né? Ela vem com macete decorado, pá, errou. Errou. Entendeu? Então, tomar cuidado. Esse macetezinho só serve para 35 pontos mesmo. Dá para fazer? Dava. Beleza? Eu posso começar o módulo novo, gente? Vocês me autorizam? não dá pra... Vamos lá, para a gente não ficar para trás também. Eu vou parar essa gravação, aí eu vou começar uma gravação nova, para jogar em aulas separadas, tá bom? Inclusive, eu vou fazer uma ediçãozinha com o final da aula passada, que é onde eu iniciei o 18, e vou emendar para botar uma aula só. Vou tentar fazer essa ediçãozinha. Aí eu vou